Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Gosto de ressaltar que quando eu tenho a oportunidade de falar em público, de ocupar a tribuna espírita, não é como quem ensina, mas sim como um aprendiz. Então eu peço licença a vocês para compartilhar alguns estudos a respeito dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Disse o Espírito de André Luiz que o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Olha o quanto o Evangelho é importante na nossa evolução espiritual. Os ensinamentos do amado Mestre Jesus são perfeitos, porque Ele é um Espírito perfeito. Mas os seus ensinamentos, a partir da nossa evolução, vamos compreendendo-os com mais clareza. E o Senhor, Ele deseja ardentemente que nós sejamos felizes. Ele tem pressa para que nós conquistemos a paz que Ele nos oferece. O amado Mestre Jesus, em uma das oportunidades que Ele conversou com os seus discípulos, Ele disse: a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Os ensinamentos do Senhor são transformadores. Mas para que nós possamos empreender os nossos esforços nessa transformação interior, em nosso melhoramento espiritual, é importante que nós saibamos que devemos esquecer os nossos interesses medíocres, vencermos em nós o egoísmo, o orgulho, esses sentimentos vis que impedem que nós conquistemos a paz que Ele nos oferece. Dentre os seus ensinos, nós iremos elencar hoje a parábola do fermento. Existem parábolas que são extensas, vários versículos, e parábolas sucintas, resumidas, como essa. Disse o Senhor: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Esta parábola foi anotada pelos evangelistas Mateus, capítulo 13, versículo 33, e evangelista Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21. Olha que interessante. Todos nós sabemos que o fermento é muito importante na panificação. Ele dá sabor, dá aroma, dá textura. Este fermento a que o Senhor se refere é aquele fermento natural. Farinha e um pouco de água. Mas hoje nós temos o fermento químico. A diferença do fermento químico com o fermento biológico é que o químico, a massa cresce durante o forno, durante o aquecimento no forno. Quando você coloca a massa no forno com o fermento químico, ela cresce. Enquanto que o fermento biológico, você coloca uma parte dele, 3 de farinha, ou seja, 30 gramas de fermento em 1 quilo de farinha, e deixa ali o fermento agir na massa, ela vai sendo levedada naturalmente com o tempo. A diferença do levedo, neste caso, é que são micro-organismos unicelulares que se alimentam da massa, estimulados pela água ou, no
trocados por um suco de abacaxi. É um deles. Então, esses micro-organismos que são saudáveis vão produzindo gás carbônico e aí a massa vai inflando, vai crescendo. É interessante, o amado Mestre Jesus fez essa comparação entre o reino dos céus e o fermento que uma mulher colocou uma medida na farinha. Vejamos o que o nosso amado Mestre quis nos ensinar. O reino dos céus, ele começa em nossos corações. Certa feita, o amado Mestre estava sentado à frente do templo de Jerusalém e passou um sacerdote, acompanhado de outros sábios e também sacerdotes, e perceberam aquele jovem com magnetismo que chamava atenção para a sua presença. Os sacerdotes seguiram, mas este, chamado Hanã, que seria o juiz da causa no futuro, foi conversar com Jesus, perguntando-lhe: Galileu, o que você está fazendo na cidade? E o Senhor respondeu: vim para lançar os fundamentos do reino de Deus. Então ali começou um diálogo, e ele disse que esse reino de Deus era nos corações dos homens. Então o reino de Deus se começa em nossos corações, e o Senhor faz uma comparação entre o fermento. O que vem a ser isso? É que nós vamos recebendo os ensinos do Senhor, dos Espíritos superiores, dos nossos irmãos, até mesmo que estão em nosso nível, e aqueles outros que ainda não encontraram a luz. Olha só, e aí nós vamos aprendendo. É muito interessante Emmanuel falar do fermento espiritual, para que nós possamos entender um pouco mais essa comparação que o Senhor Jesus fez do fermento com a massa levedada. Ele disse que nós influenciamos as pessoas, e as pessoas nos influenciam. O que nós fazemos, de alguma forma, acaba influenciando o outro, e o que o outro faz, acaba nos influenciando. E o que nós fazemos, nasce em nossa mente. A nossa ideação, aquilo que nós mentalizamos. E o que nós mentalizamos, nós manifestamos através da verbalização, como nós falamos, através das nossas atitudes. Como é que nós vamos fazer com que esses ensinamentos do Senhor possam nos transformar como o fermento transformou a massa? Como? Fazendo aquela reforma interior. Nós fazemos o exame de consciência, conforme consta na questão 919 no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho disse que todas as noites antes de adormecer, ele consultava a sua consciência, se ninguém tinha nada contra ele, se ele não fizera nada que prejudicasse alguém, se ele não deixou de cumprir com os seus deveres. Então, para que nós possamos vivenciar os ensinamentos do Cristo, nós precisamos esvaziar os nossos corações daquilo que não serve. Como, por exemplo, o apego aos bens materiais, o ciúme, a inveja, a ambição, a avareza, a preguiça, a sensualidade exacerbada, os vícios. Enfim, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos, mudarmos aquilo que trazemos em nós, que até então acreditávamos que fosse o mais correto. No entanto, aquilo é incompatível, não se coaduna, não condiz com a proposta do Cristo para a nossa felicidade. É importante que nós reflitamos a respeito de como é que estão os nossos sentimentos em relação a Deus, a nós e aos outros.
Como nós estamos relacionando com Deus, conosco e com o próximo? Muitos irmãos nossos não se amam. Ora, se não se amam, como é que podem amar o próximo? Se não amam nem a eles mesmos. Certa feita, Jesus conversando com alguns discípulos na casa de Benjamim, esposo de Sara, ela manifestou que a ideia do reino de Deus é maravilhosa, mas como conciliar essa ideia com os sentimentos que ela trazia de apego aos bens materiais, de não deixar os seus interesses para poder servir o próximo. E ela foi ali discorrendo a respeito das suas dificuldades para viver o reino do Senhor. E aí Jesus perguntou para ela assim: qual que é a tarefa principal da sua casa? Aí ela disse: a criação de cabras. E aí o Senhor tornou a perguntar-lhe: o que você faz para manter o leite inalterado e puro para os benefícios domésticos? E ela explicou que, primeiramente, ela lavava muito bem a vasilha, porque não poderia ficar nenhum resíduo, senão o leite poderia azedar. Aí Jesus, aproveitando que ela argumentou a respeito de manter o recipiente onde ela ia colocar o leite da cabra, ele disse que assim somos nós em nossos corações. Nós recebemos os ensinamentos superiores, mas eles se misturam com os nossos sentimentos negativos. Eles se misturam com aquilo que trazemos em nós, que são condicionamentos que também conhecemos por más tendências, e aí os ensinamentos superiores ficam como que degenerados na maneira de nós agirmos. Por exemplo, historicamente falando, teve um período da Idade Média que a igreja vendia indulgência. A igreja católica vendia indulgência. O que é isso? A pessoa tinha os seus pecados e ela queria a absolvição da igreja para os seus pecados. Ela queria que Deus perdoasse os seus pecados. E aí a igreja cobrava daquelas pessoas e dizia-lhes, os sacerdotes diziam a essas pessoas que elas ali, sendo perdoadas, estavam com aquela oferta comprando um lugar no céu. Então eles tinham os seus pecados perdoados. Vendia-se indulgência. Hoje nós sabemos que existem, não vou mencionar os nomes dessas religiões, dessas igrejas, mas muitos estão vendendo aí a paz espiritual, cobrando verdadeiras fortunas dos seus fiéis. Irmãos e irmãs, nós temos em Jesus o guia e modelo a ser seguido. Estamos aprendendo que os seus ensinamentos, eles vão nos transformando a partir do momento que nós nos esforçamos para vivenciá-los. Depois que nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nós continuamos os mesmos ou não? Nós estamos melhorando ou continuamos piores do que antes? Então, esses ensinos, eles estão de alguma forma sendo sufocados pelos espinhos das nossas más tendências e que nós devemos vencer e que nós devemos combater. E como é que se faz isso? Fazendo uma autoanálise. Às vezes nós não conseguimos uma reflexão equilibrada sobre as nossas próprias atitudes, sobre os nossos impulsos, mas alguém aqui pode falar assim: como é que eu vou me conhecer melhor? Primeiro, esta é uma das sugestões de Santo Agostinho: fazer um exame das próprias ações.
mas existem outros meios. As pessoas com as quais nós nos relacionamos vão falando aquilo que nós trazemos conosco. As pessoas com as quais nós temos algumas relações, elas vão falando aquilo que nós trazemos conosco. Se nós ouvimos muitas pessoas falarem que somos orgulhosos, nós precisamos rever as nossas atitudes. Se as pessoas falam que nós somos muito apegados aos nossos bens, precisamos analisar por que elas estão falando isso. E aí, vamos recorrer ao que disse Emmanuel para Chico Xavier. Se nós não merecemos aquelas críticas, continuemos o nosso caminho. Mas se as merecermos, vamos rever as nossas atitudes, os nossos impulsos, as nossas expressões no convívio social. Nós vemos nos outros muitas vezes os nossos reflexos. Quando nós apontamos os defeitos dos outros, nós vamos internalizando aqueles defeitos em nós mesmos. Quem diz é Emmanuel. Então, se você fala assim, nossa, mas determinada pessoa é caluniosa, aquela pessoa tem uma língua que, se morder, vai morrer envenenada. E você começa a falar aquilo e você vai imprimindo em você mesmo aquele tipo de defeito moral que você percebeu no outro. Olha que interessante, com certeza a psicologia deve explicar isso. Porque todos nós, conforme diz a ciência psicológica, trazemos as nossas sombras, que são esses sentimentos, que nós devemos trabalhar e que nos impede que nós possamos viver harmoniosamente com todas as pessoas. A primeira lição de Jesus para a humanidade foi de humildade. Ele poderia escolher, como Senhor do planeta Terra, nascer no palácio mais rico do mundo, mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Teve como pai terreno um carpinteiro e uma jovem, Maria. Ele trabalhou na carpintaria com seu pai José. Ele cresceu junto com as crianças ali, daquele lugar. Ele não se tornou adulto de um momento para o outro, não. Mas ele não teve as limitações de uma criança comum. Porque ele estava o príncipe da luz, o rei solar, uma entidade angélica que arquitetou, que organizou o planeta para que nós pudéssemos aqui traçarmos o nosso progresso espiritual, o nosso caminho evolutivo. Então, ele sabia quem ele era. Tanto que lá aos 12 anos de idade, quando ele acompanhava José e Maria até a cidade de Jerusalém, consta no Novo Testamento que, de repente, no meio da multidão, eles o perderam de vista. E ela e José saíram procurando Jesus. Onde foram encontrá-lo? Lá no templo, conversando com os sacerdotes. E ele, humildemente, sendo obediente, ela disse a ele que ele causou preocupação. E ele falou com todo amor que estava ali para cuidar dos interesses do seu pai, mas não de José, e sim o Pai Celestial. E ele deixou os doutores da lei perplexos por tanta sabedoria. Ele conhecia as Escrituras, e eles achavam que ele havia decorado, e ele dava respostas que não poderiam encontrar em lugar algum, tamanha a sua sabedoria. Então os ensinos de Jesus são perfeitos. Como é que estão os nossos corações? Torna a perguntar. Nós estamos trabalhando os nossos sentimentos? Nós estamos removendo o entulho que nós armazenamos ao longo do tempo, que é o velho egoísmo? Para finalizar, disse Jesus em se referindo a Moisés e aos profetas: eles trouxeram ensinamentos superiores, mas estes ensinamentos superiores, aqueles que herdaram, eles tinham um comportamento que denunciava
esta mistura do sagrado com aquilo que nós podemos considerar de impuro. Por exemplo, justos e injustos, crentes e incrédulos, ao mesmo tempo, bons e maus. São muitos de nós, às vezes nós somos bons e maus ao mesmo tempo. E quando eu falo mal, eu falo na ausência do bem. Às vezes nós acreditamos, outras vezes nós somos descrentes. De outras vezes nós agimos com justiça e de outras vezes nos permitimos a injustiça quando rotulamos alguém, quando não perdoamos, quando exercemos uma atitude preconceituosa, onde nós não nos preocupamos em deixarmos o outro magoado, triste, em seus próprios anseios. Às vezes queremos ditar regras para os outros e esquecemos de cumprir com os nossos deveres. Então, se o reino de Deus começa em nossos corações, vamos esvaziar o nosso espírito de tudo isso que tem nos prejudicado, para que esses ensinamentos, como fermento, possa fazer com que nós nos transformemos e nos tornemos esses espíritos bem-aventurados que vêm em nome do Senhor trazer-nos conhecimentos, paz, felicidade, porque nós não fomos criados para o sofrimento, não, nós fomos criados para a felicidade. A dor, ela funciona como instrumento do nosso melhoramento, mas se nós buscamos a vivência dos ensinamentos do Cristo, nós aprendemos com a dor, nós aprendemos com as aflições, e aí um dia poderemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, depois de passar por muitas tribulações: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Fui claro, meus irmãos? Fui claro, minhas irmãs? Para fechar, se você tiver pressa, você não vai usar o fermento natural que é o levain. Você vai usar o fermento químico, vai colocar no forno. Agora, usando o fermento natural, você vai ter que deixar a massa descansar e ela vai naturalmente crescer. Então você tem que ter paciência. E depois desse crescimento, você vai colocar aquela massa no forno. Nós também sofremos o calor das experiências. As experiências desafiadoras representam para nós o calor do forno. E este calor do forno, ele para nós é justamente a conquista da sabedoria que nós vamos adquirindo por conta dessas experiências que são imprescindíveis para a nossa emancipação espiritual. Somos espíritos bem-aventurados. O amado Mestre Jesus veio nos ensinar ensinamentos de vida eterna. E nunca nos esqueçamos, por maiores que sejam os nossos problemas, eles hão de passar, porque tudo passa, menos Deus e os ensinamentos de Jesus. Gratidão, meus irmãos. Irmão Carlos, deixa eu te perguntar, hoje eu estava ouvindo, porque lá em casa é um pouquinho difícil, que aí que ouviu, eu tive um conselho do nosso irmão, do fone, né? Eu não entendi uma coisa, porque Chico Xavier, ele aceitou aquela madrasta, fazer tudo com aquela. Ele já estava, porque 12 anos é uma criança até hoje, e eu sabia que ele continuava aceitando, não teria um jeito, como se diz, de falar, opa, chega, vou atrás de alguém. Ele já sabia tudo que ele estava passando e humilde desse jeito. Aquela madrasta ajudou o seu desenvolvimento espiritual, com certeza, sofrendo aquelas agressões que ele sofreu, inclusive de garfo, então, fincado em sua barriga, serviu para ele pudesse crescer ainda mais enquanto espírito imortal. Ele nunca se referiu a ela desprezando-a, amaldiçoando-a, nunca, nunca, nunca.
Certa feita, ele reclamando para a mãe dele, né, as dificuldades que ele estava passando, Dona Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, disse para ele assim: eu vou pedir a Jesus para que ele envie um anjo para cuidar de você. Algum tempo depois, o seu João conheceu Dona Cidália e a pediu em casamento. E a Dona Cidália impôs uma condição, que se casaria com ele, desde que ele reunisse todos os filhos que ele havia distribuído para a parentela, inclusive o próprio Chico, a sua madrinha. Então, reuniu os filhos, e aí chegou a vez do seu João apresentar Chico Xavier para a Dona Cidália. E quando ele viu a Dona Cidália, ele foi correndo, sorrindo e a abraçou. E ela, muito simpática, sorridente, perguntou: você sabe quem eu sou, Chico? Ela: sim, eu sei. A senhora é o anjo que a minha mãe falou que Jesus mandaria para cuidar de nós. A Dona Cidália, que ela chamava de a minha segunda mãe. Que o Senhor nos abençoe a todos.